Boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar, sim, este evento acadêmico da Universidade do Estado do Amazonas, em nosso programa de pós-graduação em Educação e Ensino de Ciências. Sim? Então, já nós temos aqui os membros da banca que vão participar neste processo de defesa da estudante Lindalva Samala Oliveira. E desde já, agradecendo ao professor Camilo, à professora Rosilene, pela sua participação, sua presença aqui nesse momento. Eu vou passar uns slides, não é, para a gente começar o evento. Vou compartilhar com vocês. Ok, então todo mundo já deve estar lá vendo, não, o slide. Então nós temos nossa estudante Lindalva Samela de Saúna de Oliveira, sim, que vai apresentar daqui a pouco seu trabalho, né? Os membros da banca examinadora também já estão presentes. Então, desde já, a gente agradece a doutora Rosilene Gomes da Silva Ferreira por ter aceito também nosso convite para participar nesta segunda banca, nesta semana de meus orientados. E, de igual maneira, partícipe desse agradecimento ao Dr. José Camilo Ramos de Souza, membro interno de nossa universidade, que também, né, gentilmente está participando conosco nesse momento. Um pouquinho só sobre a Lindalva Samela de Saúna de Oliveira. Ela faz parte da turma de 2018, sim? Ela é formada em pedagogia pela UEA de Parintins, também é membro do nosso grupo de pesquisa Educação em Ciências em Espaços Não Formais, foi bolsista do Programa de Iniciação à Docência PIBIT em 2012, 2013 e 2016, e de 2013 a 2015 foi bolsista do Programa de Apoio à Iniciação Científica PAI. Tá? Esse, assim, de forma resumida, né, o percurso acadêmico, não, dos estudos superiores da Lindalva. E aqui, novamente, para a gente fazer a leitura sobre o regimento interno do nosso programa, que trata do exame de qualificação e defesa de dissertação. No artigo 60, fala, na sessão de defesa oral, presidida pelo orientador, o candidato terá até 40 minutos para a apresentação de sua pesquisa, seguida da arguição dos dois membros convidados, que podem emitir parecer e solicitar reformulação da dissertação. No inciso 1, diz, ao termo da arguição da dissertação, cada membro da banca de defesa fará seu julgamento em sessão secreta, atribuindo ao aluno o conceito de aprovado ou não aprovado. O 2, o aluno será considerado aprovado se receber este conceito pela maioria dos membros da banca de defesa e, por esse motivo, será considerado apto a receber o título de mestre. Terceiro, ao término dos trabalhos, a banca de defesa apresentará a ata de defesa que será homologada pela coordenação do programa. Quarto, é permitida a participação de membros da banca de defesa por meio de videoconferência. Sim? Então, essa, não, é de forma resumida, sim, nossa introdução para a gente assistir à apresentação, não, de Lindalva, nesse momento importante em seu percurso acadêmico na universidade. Então, eu vou deixar agora com a palavra para a Lindalva fazer a sua apresentação. Liga tua câmera.
Boa tarde. Eu vou começar aqui a apresentar o slide. Eu inicio. Desde já, obrigada pela participação de todos. Eu vou começar a transmitir aqui o slide, só um momento. Está aparecendo aí para vocês? Já está aparecendo, já. Que bom. Aperta um F5. Ok, apareceu. Posso começar? Pode. Boa tarde. Cumprimento aos professores que compõem a banca, professor Camilo, professora Rosilene e o meu orientador, o professor Augusto Faquinteran. Eu me chamo a mestranda Lindalva Samela Jacaúna de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências na Amazônia. Tenho como titulação de pesquisa, do trabalho de pesquisa, formação de conceitos científicos, utilizando temas dos quelônios da Amazônia, que faz parte da linha de pesquisa 2, ensino de ciências, epistemologia e divulgação científica e espaços não formais. A Amazônia ela possui uma grande biodiversidade, e essa biodiversidade ela nos proporciona realizar pesquisa, tanto no âmbito biológico, como também no ensino. E, diante disso, nós encontramos também os quelônios da Amazônia, que eles representam também um recurso didático para utilizar no ensino de ciências. E como a Amazônia ela nos proporciona toda essa biodiversidade, também esses espaços, os espaços não formais, que são espaços que podem ser utilizados para trabalhar no ensino de ciências, eles também possuem grandes potencialidades para contribuir para o processo de formação dos conceitos científicos, que no caso são os conceitos espontâneos e os conceitos científicos. O objetivo geral da nossa pesquisa foi compreender como ocorre o processo de formação de conceitos científicos em estudantes do 4º ano do ensino fundamental, utilizando o tema dos quelônios. Com objetivos específicos, o primeiro, identificar quais estratégias didáticas usadas pelo professor propiciam a formação de conceitos científicos nos estudantes do 4º ano do ensino fundamental. Segundo objetivo, investigar de que maneira as crianças apresentam conceitos espontâneos sobre habitat, praia de desova, ovos, diferença entre os sexos, filhotes e espécies ameaçadas, usando o tema dos quelônios. O terceiro, identificar indicadores de formação de conceitos científicos a partir do uso da sequência didática, utilizando o tema dos quelônios da Amazônia. Opa, apertei muito rápido. Fui eu que apertei rápido, rapidinho. Opa. Meu Deus, não sei o que está acontecendo. Aqui. O primeiro capítulo da dissertação, ele corresponde à fundamentação teórica, que nos deu o suporte para que nós pudéssemos realizar a pesquisa. Então, esse primeiro capítulo ele foi dividido em 9 subtópicos, né? O primeiro corresponde aos estudos sobre formação de conceitos científicos. Então, nesse tópico, é demonstrado que diversos estudos já foram realizados e enfatizam a importância da pesquisa sobre formação de conceitos científicos, atrelado que a formação dos conceitos científicos ela deve estar sendo mediada por meio de um ensino por investigação, por meio de um ensino de experimentação, que realmente envolva as crianças dentro do seu processo de ensino. E o segundo tópico é relacionado à formação dos conceitos científicos a partir da teoria de histórico-cultural de Vygotsky, que também nos dá embasamento teórico para entender como é que é construído o conhecimento científico das crianças desde o momento em que ela adentra na escola,
né, que ela começa a ter contato com os conhecimentos científicos. Então, essa teoria histórico-cultural também nos deu suporte para entender essa formação dos conceitos. E no terceiro tópico, é relacionado aos conceitos espontâneos e científicos. Aqui nós demonstramos a classificação desses conceitos, que no caso, os conceitos espontâneos, eles correspondem aos conhecimentos adquiridos no cotidiano da criança, a partir das suas experiências, onde ela constrói seus primeiros conceitos. E, como na Nebias 1999, ela vem destacar que primeiramente, enxergamos com óculos conceituais. Então, também fazemos a classificação dos conceitos científicos, que corresponde aos conceitos que são organizados sistematicamente na escola, a partir dos componentes curriculares, onde realmente a criança ela vai ter contato com o conhecimento da ciência. Formação de conceito científico no cotidiano escolar é um tópico também que ressalta a importância da escola para favorecer a formação dos conceitos científicos, justamente porque ela que é onde acontece tudo, é onde o professor ele vai trabalhar suas estratégias didáticas, é onde ele vai construir, juntamente com o aluno, esse conhecimento. As práticas educativas em espaços não formais, como subsídios para a formação de conceitos científicos, também é um outro tópico que ressalta as potencialidades dos espaços não formais para trabalhar o ensino de ciências e também outras disciplinas que compõem o currículo escolar. E diversos autores também contribuíram para que nós pudéssemos entender essas potencialidades e também trabalhar no decorrer da pesquisa. Os indicadores de formação dos conceitos científicos, baseado nos estudos de Minayo, de Orbis 2010, Aguiar 2017, que mostra que é possível construir indicadores a partir dessas pesquisas qualitativas, justamente para contribuir para o trabalho de futuros professores, que eles precisam realmente entender essa questão de como está sendo desenvolvido os conhecimentos dos alunos. Os quelônios da Amazônia é um tópico onde ressalta a existência, né, dessa grande biodiversidade de espécies dos quelônios da Amazônia, sendo 17 espécies de quelônios, segundo o Ferrara 2017, e esses quelônios, eles fazem parte, né, de um dos mais antigos répteis que existem, e nós fazemos uma breve revisão de literatura sobre esses animais. Eu aperto muito rápido. Procedimentos metodológicos. O tipo de pesquisa é a pesquisa qualitativa, segundo o XO de 2019, que permite uma melhor aproximação do objeto e dos sujeitos da pesquisa. Então, a pesquisa qualitativa, ela permitiu que o pesquisador, ela permite que o pesquisador adentre no espaço escolar e ela observe o que está acontecendo e que também ela estabeleça uma relação com os sujeitos, uma relação que é possível ela ter contato com o processo de ensino-aprendizagem, como acontece tudo dentro do âmbito da sala de aula. A pesquisa, como método de procedimento, a pesquisa participante, segundo Martino 2018, que permite essa questão de observação, não somente o pesquisador adentrar no âmbito da pesquisa como um simples observador, mas ele também tem a oportunidade de participar ativamente. E a pesquisa descritiva, que ela nos auxiliou para descrever os significados das falas das crianças e também todo o processo de escrita dentro da coleta da análise dos dados. Os sujeitos da pesquisa foram 2 docentes, 58 estudantes, e os fatores que influenciaram a escolha do 4º ano do ensino fundamental foi porque os conteúdos dos seres vivos faziam parte da proposta curricular do município, daqui de Manaus, da CEMED, e também nessa fase os alunos já possuem uma maturidade cognitiva para a compreensão dos conceitos científicos. Os locais de pesquisa foram a Escola Tomás Meireles, o Bosque da Ciência, onde nós visitamos 3 espaços específicos, que foi a Ilha da Tanibuca,
o Lago Amazônico e o SEQUA, que é o Centro de Estudo dos Quelônios da Amazônia. Os procedimentos, a coleta de dados, a Base Nacional Comum Curricular, os parâmetros curriculares e a proposta curricular de Manaus foram as bases para que nós pudéssemos construir todo o processo da coleta de dados. Então, na coleta de dados, nós realizamos a observação participante, que foi realizada dentro da sala de aula, e também todo o processo da sequência didática no Bosque da Ciência. Realizamos também uma entrevista semi-estruturada e a sequência didática como principal fonte para a construção dos conceitos científicos das crianças. Primeiro momento, nós fizemos uma aplicação dos questionários, fizemos a roda de conversa dentro da escola, né, no espaço escolar, visita aos espaços não formais do Bosque da Ciência. Os dados foram analisados de acordo com a técnica de análise de conteúdos, fundamentado no Bardan 2016, e ela é dividida em 3 etapas, que nos auxiliou para compreender os conceitos científicos que foram adquiridos pelos alunos. Era a pré-análise, que é o momento de organização, que nós construímos o corpus realmente da pesquisa, a exploração do material, as entrevistas, tudo que as crianças escreveram, as falas transcritas, né, que consiste, nós organizamos para que nós pudéssemos analisar e, logo em seguida, tratar esses resultados. Então, os resultados eles foram tratados de maneira significativa e também respeitando todo o rigor, né, em relação aos dados estatísticos também. E a partir disso, desse tratamento dos resultados, nós chegamos nas categorias de análise, baseado a partir do que foi coletado e das falas transcritas das crianças. E foram 4 categorias, que foram as que mais se repetiram, para que então a gente, mais com frequência, né, de presente nas falas das crianças, que a primeira, crianças descrevem o ambiente natural, crianças identificam o sexo dos animais, crianças descrevem características morfológicas, crianças reconhecem a importância dos quelônios. Essas categorias também, elas deram suporte para os indicadores de formação dos conceitos científicos. O nosso primeiro tópico de resultados de discussão, para responder o nosso primeiro objetivo, foi relacionado às estratégias didáticas usadas na formação dos conceitos científicos pelos professores. Então, nesse tópico, nós realizamos a observação, foi em relação à observação em sala de aula, tudo que nós observamos durante o período de março a junho de 2019, e nessas observações foi percebido que nesse espaço há diálogo e troca de experiências. As professoras, elas permitem que as crianças elas dialoguem tanto com elas como também com os outros estudantes, e há uma realização de uma interação e socialização entre ambos. Então, ela permite, né, que as crianças elas participem, que elas dialoguem, e elas constroem várias atividades que realmente incentivam elas a participarem. E o que foi observado também é que elas utilizam a metodologia interdisciplinar. Nós ficamos esse período todo e foi apenas uma aula que as professoras elas focaram somente na disciplina de ciências naturais. Os outros dias de observação, o ensino de ciência ele era desenvolvido a partir de uma metodologia interdisciplinar. Então, justamente a interdisciplinaridade, ela auxilia nesse processo de aprendizado dos conteúdos e fica muito mais compreensível para que as crianças possam aprender. Então, foi isso que foi observado durante a observação em sala de aula. E aí nós fizemos a entrevista aos docentes sobre seus métodos de ensino, e aí nós perguntamos quais conteúdos curriculares são ministrados no primeiro semestre, e eles ambas as professoras responderam que foram ambiente, vida, ser humano e saúde. E as metodologias utilizadas por ambas professoras que nós fizemos a análise foi o livro didático,
Ambiente de mídia, telecentro, que na escola tem um espaço onde elas utilizam bastante para trabalhar as temáticas de uma forma geral, com as crianças por meio de vídeo, e as professoras também, elas utilizam, segundo elas, e elas responderam também, a questão do espaço escolar como um todo, e também o estudo na natureza. E elas destacam que elas utilizam um universo transdisciplinar dentro da sua metodologia de trabalho. Então, esses são os métodos de ensino que elas destacaram. E aí, para nós conhecermos o que as professoras sabiam em relação aos conceitos espontâneos e científicos, nós precisávamos saber quais eram as definições dadas por elas. Então, elas responderam sobre os conceitos espontâneos da seguinte forma: são os conceitos adquiridos no dia a dia, através de erros e acertos. A docente B respondeu, é aquele conhecimento empírico, embasado no achismo, sem nenhuma base comprobatória. As definições sobre conceitos científicos, elas destacam como tudo que está relacionado à ciência, sendo comprovado cientificamente a partir de estudos de pesquisadores. E a docente B responde, como aquilo que se baseia em algo palpável, real. Não depende do senso comum e de ideologias. As práticas docentes desenvolvidas para a formação dos conceitos científicos. Então, a gente também, além de observar, nós perguntamos dela quais eram o trabalho que elas desenvolviam no sentido para a formação dos conceitos científicos. Então, elas destacaram que elas trabalham a docente A por meio de experimentos, leitura, interpretação nos livros, aula expositiva no telecentro, e entre outros. A docente B, trabalhamos de acordo com a evolução das turmas, sempre contextualizando em outras disciplinas. Então, aqui nessa fase, nós percebemos que as professoras, elas também se preocupam com a questão da maturação cognitiva das crianças, que isso é de suma importância, porque dentro de uma sala de aula, todas as crianças, elas conseguem assimilar os conteúdos de acordo com a sua maturidade cognitiva. E isso é muito importante dentro do trabalho dos conceitos científicos. Ai, passa muito rápido. Percepções das docentes sobre as potencialidades dos espaços não formais. Então, como os espaços não formais era um dos recursos didáticos que nós iríamos utilizar, então também nós perguntamos sobre esses espaços para elas. E aí elas destacam sobre as suas percepções. Sim, já utilizei a área da escola para trabalhar o estudo das plantas, preservação do meio ambiente, através da coleta seletiva, arborização, através do plantio de mudas. Aí a docente A, ela responde, utilizei os espaços como telecentro, refeitório, corredor da escola, enfim, ela consegue, ela definiu que ela utiliza os espaços não formais dentro do espaço escolar, mas também nessa abordagem, elas destacaram que elas também realizam visitas anualmente nos espaços educativos não formais, como, por exemplo, o próprio Bosque da Ciência. Então, nas experiências que nós compartilhamos, elas destacaram que elas fazem essas visitas. E outro ponto também que elas destacaram que quando foi realizado as visitas no Bosque da Ciência, elas perceberam que quando a visita realmente é direcionada, as crianças elas conseguem ter o melhor aproveitamento e elas conseguem visualizar como é que está sendo realizada essas pesquisas nesses espaços, né? Então, elas também destacaram a importância desses espaços para trabalhar o ensino de ciências. E aqui nesse primeiro tópico é referente aos conhecimentos espontâneos dos alunos, que está relacionada ao contexto dos quelônios. Então, primeiramente, nós precisávamos conhecer o que as crianças sabiam sobre essa temática. Então, nós fizemos algumas perguntas direcionadas. A primeira pergunta foi, onde foi a primeira vez que você viu uma tartaruga? E as crianças responderam em vários lugares, né, em vários ambientes, e o principal que elas responderam foi na televisão. 44,9% das crianças destacaram que elas viram pela primeira vez a tartaruga por meio da televisão. E elas destacam que foi por meio de desenhos,
por meio de desenhos do Kung Fu Panda, da Tartaruga Ninja. Então, as crianças tiveram realmente acesso, nesse primeiro momento, por meio da televisão. 3,4% por meio do celular, 15,5% no livro didático e 10,3% em zoológico, e o restante também dividido entre sítio dos avós, no interior, e 15,6% elas não responderam. Então, essas 15% elas deixaram que elas não viram ainda a tartaruga de uma forma geral. Essa primeira pergunta ela foi de uma forma geral para as crianças. E após isso, nós fomos organizando para que nós chegássemos nas tartarugas daqui da Amazônia. Nós perguntamos de uma forma geral sobre os bichos de casco, se elas conheciam algum bicho de casco, que no caso é uma das denominações dadas para as tartarugas também, né, de uma forma popular. Então, os bichos de casco, 17,2% das crianças conheciam, e 79,4% elas não conheciam. E outras definições, foi 3,4%. Então, o que nós identificamos que as crianças, apesar de elas viverem em um ambiente que é da Amazônia, mas elas não conhecem esses animais de uma forma que elas possam destacar quais são esses bichos de casco de uma forma bem compreensível. E aí nós perguntamos também sobre a tartaruga da Amazônia, e somente 13,7% responderam que conheciam, que sabiam a respeito da tartaruga. E o restante não conheciam sobre a tartaruga da Amazônia. E 12% também não conhecia a tracajá, e só 12% conhecia a tracajá e 88% não. E também relacionado ao jabuti, que é um dos quelônios mais que as pessoas têm mais contato, por ele também ser um bicho, às vezes, ser tido como doméstico, então as crianças também, elas não tinham acesso tanto a esse animal. Então, 8,6% dessas crianças destacaram sobre o jabuti. Ai, eu passo muito rápido. E aí nós perguntamos sobre os conhecimentos espontâneos em relação ao habitat e alimentação. Aí nós perguntamos, onde os quelônios vivem? E aí elas destacaram as seguintes questões: vivem na floresta, na areia e no mar, floresta e lagos, dentro da toca, na casinha delas. Então, nesse tópico que nós observamos e analisamos, que as crianças, como elas têm acesso bastante às tartarugas por meio da televisão, por meio de desenhos animados, então o que elas fazem muita associação às tartarugas marinhas, mas elas não identificam que existe também tartarugas aqui na Amazônia. Então, o acesso principal dela é às tartarugas marinhas, e não também a presença da tartaruga da Amazônia. Os quelônios daqui não teve tanta presença como foi identificado em relação às tartarugas marinhas. Você sabe o que os quelônios comem? E aí elas destacam, comem frutas, folhas, né? 6,9%, comem tomate, folhas e várias coisas, 3,5%, insetos e gramas. Elas bebem água e comem folhas. 86,2% dessas crianças, elas não sabem o que os quelônios comem. Então, foi esses os nossos dados em relação à questão do habitat e de alimentação. E aí, para nós sabermos a questão do dimorfismo sexual e dos aspectos reprodutivos, nós perguntamos também das crianças se elas sabiam a diferença entre macho e fêmea. E o que foi identificado nessa análise dos resultados é que as crianças elas faziam bastante associação ao ser humano. Então, elas automaticamente elas ligavam se a mulher ela engravida, também quem engravida é a fêmea e não o macho. Então, elas fazem a associação. O macho, ele engravida e a fêmea faz o filhote. Quer dizer, que ele engravida a fêmea e ela faz o filhote. E eles destacam também a fêmea dá os ovos e o macho não dá. Então, também, em algumas das respostas das crianças, nós não colocamos todas aqui, elas destacam sempre fazendo uma associação com o ser humano, tá? E os aspectos reprodutivos, 8,6% das crianças elas souberam responder e os 91,4% elas não conseguiram responder.
Então, elas responderam que é por meio do acasalamento, eles fazem seus filhotes pelos ovos, dentro do ovo. No ovo, eles nascem e se reproduzem. Então, foi essas respostas referentes, né, aos aspectos reprodutivos. Em relação às definições de ovo e desova, as crianças elas responderam da seguinte forma: 12% elas responderam que sim, que elas sabem o que é um ovo, e 6,8% e 88,% não. E aí elas destacam: o ovo é um negócio que tem casca, o ovo sai de dentro da fêmea, que sai do ovo um filhote. E elas também, nesse tópico, elas fazem muito a associação com o ovo da galinha, porque é o ovo que mais elas têm acesso diariamente no seu cotidiano. Então, elas também fazem essa associação. Ela destaca assim, por exemplo, depende, porque tem o ovo de comer e o ovo onde tem os bichinhos que nascem. Então, elas sempre fazem essa associação também. Um filho de tartaruga ou de qualquer outro animal. Elas destacam o que é um ovo, né? O conceito de desova. Elas destacam que desova quando vai sair um negócio do animal, da barriga da mãe. Então, sempre associando com o ser humano também. A desova é aonde eles desovam, na areia, desova. Desova e nasce. Então, ela automaticamente ela faz essa associação que tem a desova e também o nascimento dos animais. E aí nós perguntamos, por último, nessa questão dos conhecimentos espontâneos das crianças, a importância da conservação dos quelônios, porque o uso dos quelônios, como por exemplo, é muito utilizado na alimentação humana, é uma prática bastante comum na região amazônica, e em alguns casos, a utilização dos quelônios para esta finalidade já foi superior à capacidade de recuperação dessas espécies. Então, nós precisávamos também saber, em uma questão mesmo de educação ambiental, o que elas entendiam sobre a questão da função dos quelônios para a natureza. E, pela surpresa, apenas 5% das crianças destacaram que serve para comer, serve para se reproduzir, serve para a nossa natureza. 95% das crianças elas não souberam responder qual a funcionalidade dos quelônios para a natureza. E aí, após isso, que nós fizemos esse levantamento dos conceitos espontâneos das crianças, nós realizamos a oficina de apresentação dos quelônios no ambiente escolar. Então, para o desenvolvimento dos conceitos científicos, há necessidade de articulação de estratégias didáticas que possam facilitar a compreensão dos conteúdos curriculares. Então, nessa oficina, nós fizemos a contação de história de quelônios, apresentamos músicas a respeito da temática, e também, nessa oficina, nós apresentamos todos os conceitos que nós tivemos como objetivo específico, que foi o conceito de habitat, conceito de desova, de morfismo sexual, conceito de ovo e de filhote, também da conservação das espécies. Então, nessa oficina, nós conseguimos mostrar de uma forma clara para as crianças, por meio de vídeos, todas as espécies presentes na Amazônia. Por exemplo, em relação ao dimorfismo sexual, nós realizamos a apresentação por meio de figuras de outros animais, porque elas precisavam conhecer outros animais para que elas pudessem também compreender a diferença entre os sexos. E nós utilizamos a diferença entre os sexos para que elas pudessem entender o que é dimorfismo sexual. Então, também, nesse momento, nós respeitamos a maturidade cognitiva das crianças e também trabalhamos de acordo com uma linguagem que elas pudessem entender e compreender os conceitos científicos ali apresentados para elas. E nesse tópico da dissertação, nós entramos no capítulo no tópico que é relacionado aos indicadores de formação de conceitos científicos. Então, Marques et al. 2017, ele destaca que a formulação de indicadores de conceitos é bastante complexa, pois é necessário descobrir e compreender o nível cognitivo de cada estudante e valorizar todas as suas ações que envolvem a compreensão do conteúdo trabalhado. Então, realmente, a questão dos indicadores é bem complexa, mas por meio da análise de conteúdo, nos ajudou a compreender
em identificar esses indicadores que foram baseados dentro da questão das categorias de análise. O primeiro indicador é relacionado à formação dos conceitos científicos sobre habitat. Então, nós destacamos o primeiro indicador: crianças descrevem o meio natural. Então, naquele primeiro momento que foi relacionado aos conceitos espontâneos, as crianças elas tinham dificuldade em destacar o que é o habitat da tartaruga e, principalmente, também o que é o conceito de habitat. Então, nesses tópicos, sobre os indicadores, nós respeitamos o que as crianças descreveram e explicaram com suas próprias palavras. Então, aqui nós não apresentamos os conceitos como pronto e acabado, nós respeitamos o que elas realmente escreveram. Então, elas destacaram que, por exemplo, as crianças descrevem o meio natural da tartaruga, a tartaruga da Amazônia vive nos rios da Amazônia e ela fica na água buscando por comida. Tem várias tartarugas. Ela pode viver na terra e na água. Os quelônios, eles são espécies de água doce. No ímpar, conhecemos várias espécies de quelônios e conhecemos seus habitats. Então, também nós perguntamos em relação, vocês acham que aqui é o ambiente natural deles ou não? E elas responderam, o Lago Amazônico imita o habitat natural de convivência delas. Então, elas compreenderam que os espaços da Ilha da Tanibuca, que foi apresentado por elas, é um espaço que não é o habitat natural dos quelônios, e que o Lago Amazônico ele é um espaço que imita, que chega mais próximo do natural. E no Centro de Estudo dos Quelônios da Amazônia foi apresentado o habitat das tartarugas, que são semiaquáticas, dentro também do terrário, que tem um espaço onde vivem essas tartarugas semiaquáticas. Os indicadores de conceito de desova, o indicador é características reprodutivas dos quelônios. Então, nós perguntamos, você sabe o que é desova? Sim, é quando a fêmea coloca seus ovos no buraco, igual a galinha quase. Então, eles fazem também essa associação com a galinha. E onde eles desovam, vocês sabem? Aí elas já destacam. A tartaruga da Amazônia gosta de desovar na areia. Ela desova de 90 a 120 ovos. Para desovar, elas chamam as outras para desovarem juntas. As tartarugas gostam de desovar os ovos na praia. Na praia, elas cavam fundo de um buraco de 30 centímetros. Então, também, todas elas compreenderam todo o processo que as tartaruguinhas elas fazem no momento da desova, porque foi explicado. Então, elas conseguiram descrever tudo que corresponde ao conceito de desova. Ai, meu Deus. Opa. E aqui nós apresentamos para as crianças o significado de desova. Então, elas visualizaram a praia de desova, onde foi explicado para elas o processo, o período de desova das tartarugas, como é que elas têm acesso à praia de desova do século. Então, elas conseguiram visualizar onde que acontece a desova das tartarugas. O conceito de ovo e filhote. O indicador que nós encontramos foi crianças, descreve características morfológicas. Então, nós perguntamos, vocês sabem o que é o ovo e filhote? Aí as tartarugas, elas respondem, as tartarugas estavam tomando banho de sol, sabe por quê? Porque é para amadurecer os ovos dentro da barriga da mãe delas, né? Dentro da barriga delas. Eu descobri que existem 18 espécies de tartaruga, e também que elas nascem do ovo, e quando nascem os ovos, eles vão para o rio. Quando as tartarugas estão dentro do ovo e prestes a nascer, elas se comunicam. Então, também as crianças elas foram apresentadas que as tartarugas elas se comunicam entre si, e isso foi bastante significativo, porque muitas crianças elas destacaram essa questão da comunicação das tartarugas. E aqui nós apresentamos os diferentes tipos de formato dos ovos para as crianças e apresentamos também os filhotes. Crianças crianças identificam a diferença entre os sexos. Então, nós temos o conceito de dimorfismo sexual,
mas nós utilizamos as diferenças entre sexos para que elas pudessem realmente compreender melhor. Como vocês sabem que é macho e fêmea? Aí elas destacam, os quelônios machos têm carapaça côncava e a fêmea tem a carapaça reta. E aí nós perguntamos também qual a diferença entre macho e fêmea? Aí elas destacam, a diferença entre fêmea e o macho é a cauda. A do macho é mais grossa e a da fêmea é curta. Então, foram apresentados na sequência didática no Centro de Estudos dos Quelônios todos esses aspectos relacionados à diferença dos sexos e elas puderam descrever. Aqui nessa imagem, vocês podem ver que nós apresentamos realmente o macho e a fêmea, e as crianças elas puderam visualizar as diferenças e características, sendo que elas compreenderam também que quando eles são filhotes, elas não conseguem identificar quem é o macho e a fêmea, somente quando eles são adultos. E aí, para finalizar, o último indicador, nós temos crianças reconhecem a importância das espécies. No primeiro momento, nós perguntamos o que as crianças sabiam sobre a função desses quelônios, e as crianças aqui, elas já reconhecem que os quelônios, eles são importantes. O mais importante, elas destacam, é conservar as tartarugas. Conservar é ajudar as tartarugas a crescer e ter seus filhotinhos. Os quelônios das tartarugas estão sendo ameaçados pelo homem, sendo vendidos para comer. Nós humanos temos que cuidar, elas são muito ameaçadas. Então, aqui nesse tópico, nesse indicador, nós percebemos o quanto as crianças elas cresceram nesse sentido de valorização dos quelônios e também no sentido que elas perceberam que elas fazem parte também da natureza e que elas, por meio deles, elas são possíveis aprender também vários conceitos científicos. Opa. Aqui a nossas últimas imagens referente a realização da sequência didática dentro do Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia, onde nós fizemos essa roda de conversa para tratar todos os conceitos e principalmente também a questão da conservação das espécies para que elas pudessem entender, né? Então, torna-se possível, a partir dessa atividade prática, a inserção dessas problematizações ambientais também, segundo Rodin et al. 2017. Então, as investigações dos conhecimentos espontâneos dos estudantes sobre o tema dos quelônios contribuíram significativamente para a contextualização e aproximação dos conceitos científicos. Então, nós identificamos que realmente é necessário conhecer os conceitos espontâneos das crianças para que depois nós pudéssemos trabalhar os conceitos científicos. Então, sempre partindo do que as crianças sabem para que depois seja implementado. Então, os indicadores de formação dos conceitos científicos, né, que foram identificados a partir dessa sequência, demonstram a evolução conceitual dos quelônios, porque nós apresentamos todos os significados dos conceitos que nos propomos, e as crianças realmente demonstraram essa evolução. É notória a contribuição dos elementos presentes nesses espaços não formais, eu acredito que também foi um dos pontos principais que contribuiu para a obtenção desses conceitos científicos para as crianças, né? E principalmente também porque dentro da pesquisa nós percebemos as mudanças de atitudes, o desenvolvimento também de valores e comportamento dos estudantes em relação aos quelônios da Amazônia. Aqui é uma das nossas referências utilizadas no slide. Minhas produções científicas realizadas durante os 2 anos e meio de mestrado. Trabalhos publicados em anais de eventos e capítulos de livros. Meus agradecimentos à Universidade do Estado do Amazonas, ao Grupo de Pesquisa em Educação e Ciências da Amazônia, em Espaços Não Formais, ao qual eu faço parte. Meu agradecimento também à CAPES, pela Bolsa de Fomento. Obrigada.